E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do UFRJ, e essa aqui é mais uma aula de EQR 044, Computação Científica Aplicada. Bem, a gente continua conversando sobre subrrotinas, funções, e em especial a passagem de argumentos para serem tratados, para os dados serem tratados dentro das subrrotinas. A gente já conversou sobre a passagem de dados simples, seja por valor, seja por referência. A diferença entre os dois é que, por valor, você realiza uma cópia do dado e trabalha ele localmente dentro da função da subrrotina. Quando você faz a passagem por referência, você utiliza o conceito de manipulação de memória, com ponteiros e endereços de memória, e com isso você não realiza uma cópia, você trabalha no dado original da função principal, do seu programa principal. A gente também conversou sobre a passagem de dados para arrays. E array é um ponteiro e, portanto, ele sempre tem que ser tratado com passagem via ponteiro, via referência. E agora a gente vai conversar sobre mais um tipo de dado definido na linguagem C. A gente já teve uma aula sobre esse tipo de dado em específico. Hoje a gente vai conversar sobre passagem de estruturas para subrrotinas. Bem, estruturas é um agregado de dados. No fundo é isso. E você pode acessar os dados no programa principal utilizando o operador ponto, como a gente já viu na outra aula. E para você passar a informação do programa principal para dentro de uma subrrotina, você tem duas opções. Como a estrutura é um conjunto de dados, você pode passar dado a dado. Ou seja, se a estrutura ela tem um ponto flutuante, ela tem uma variável inteira, ela tem um char, você pode pegar e passar de um em um. Você pode passar o ponto flutuante, você pode passar o inteiro, você pode passar o char como uma variável simples. Ou seja, e esse é o texto que está apresentado aqui na linha 10 para você. Quando você pensa nas variáveis dentro da estrutura, você pode utilizar todas as técnicas que a gente já viu. Então, dado a dado, note que eu estou acessando essa variável id aí, utilizando o operador ponto, você pode passar a informação tanto por cópia, por valor, quanto por referência, usando o operador de endereço de memória. Beleza, mas e se eu quiser passar a estrutura por completo, ou seja, incluindo todos os dados? É possível? Sim, é possível. E você pode utilizar o mesmo princípio. Você pode passar por valor e você pode passar por ponteiro, tá? Por referência. Mas qual é o problema aqui? Estrutura, em especial, por ser um conjunto de dados, ela ocupa um pouco mais, ela tem uma perda na eficiência computacional quando você realiza esse tipo de processo. São muitos os dados, a estrutura é mais complexa de se montar do que uma variável simples, e o que efetivamente eu te recomendo? Olha, passar passar a estrutura por valor não vale a pena. Você perde muito tempo computacional e ocupa mais memória no computador. Então, eu nem vou mostrar essa opção. O que eu digo é, não utilizem. Para estruturas, minha recomendação, passem sempre utilizando ponteiros, ou seja, passagem por referência. Você tem um custo computacional absolutamente reduzido e você não tem a cópia efetiva da variável, né, da estrutura. Então, você trabalha os dados dentro da tua função principal. O outro detalhe que deve ser ressaltado aqui
é que quando a estrutura ela está sendo avaliada, os dados da estrutura, melhor dizendo, os dados da estrutura, quando estiverem dentro da função, existe uma mudança em relação a como você acessa o dado. Você não utiliza mais o operador ponto, como está apresentado na linha 14 e na linha 15. Você utiliza o operador seta. Por que isso? Porque diferencia. Diferencia se a estrutura ela foi definida dentro de uma função ou se ela foi passada para dentro de uma função. Então essa daí é a única mudança que tem no acesso às variáveis. Vocês vão ver que no código abaixo, eu sempre faço todas as passagens de estruturas por ponteiro, né, por referência, e a gente vai destacar muito o uso do operador seta. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no código aqui embaixo. Bem, eu tenho mais uma funçãozinha padrão aqui, essa unistd é uma biblioteca que tem uma funçãozinha que eu estou utilizando nesse código, que é a função sleep. Para que ela serve? Você pode colocar sleep 1, o código ele interrompe durante 1 segundo. E é como se ele aguardasse. Sleep 10, ele vai aguardar durante 10 segundos. Então, o objetivo desse código é criar um reloginho. É isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Vocês vão ver como vai funcionar. Bem, o que tem então aqui na parte inicial, né, do código? Vocês vão ver que eu tenho a definição da estrutura, está aqui. A estrutura, então, ela é definida como myTime, o nome dela, e ela tem 3 variáveis de inteiro, tá, dentro dela, horas, minutos e segundos. Então está aqui a definição, a definição da estrutura. Depois eu tenho a declaração dos prototypes de 2 funções, a display e a update. Repara que as duas têm como argumento de entrada um ponteiro. Um ponteiro de que tipo? De variável da estrutura myTime. Então, aqui vocês já estão vendo como vai ser a passagem. Tá? Se a função está esperando, se ela define, né, que vai receber por ponteiro a informação, isso significa que do programa principal eu preciso passar a referência com endereço de memória. Por quê? Porque ponteiro aponta para endereço. Esse é o princípio básico. Então vamos lá. Aqui está o programa principal na linha 44. Eu tenho a definição da variável i na linha 46. Linha 47, eu tenho a definição de uma variável struct do tipo myTime, chamada sysTime. A primeira operação que eu vou realizar dentro do código é a inicialização dessas variáveis. Como eu estou querendo fazer um contador, vocês vão ver que isso daqui vai dar um reloginho, eu estou zerando todas as variáveis. Então, dentro de sysTime, eu estou acessando com o operador ponto, horas, minutos e segundos. E estou zerando esses valores. Repare então que aqui eu estou no programa principal, dentro de main. E por isso eu estou utilizando o operador ponto. Agora, o que vai acontecer nesse código? Eu tenho uma repetição. E a repetição ela vai executar a função update e a função display. São só 2 funções. E eu estou passando a informação para dentro da função, da subrotina, por referência. Ou seja, o endereço de memória onde essa estrutura está ocupando, né, o espaço. Agora vamos dar uma olhadinha na função update. Está aqui embaixo, linha 63. Então ela recebe toda a informação como um ponteiro, perfeito. Então a variável t ela vai representar o sysTime, né, que entra aqui. Repare então que como o struct ele veio do programa principal,
dentro da subrrotina, se eu quiser acessar as variáveis segundos, minutos e horas, eu não posso mais utilizar o operador ponto. Eu preciso utilizar o operador setinha. E é isso que está acontecendo aqui na linha 65. Repara, então, que eu estou atualizando os segundos dessa estrutura usando um operador de incremento, mais. Então, eu estou colocando mais um segundo aqui na conta. No fundo, é isso. E agora eu estou checando. Então, repara, né? Aqui, utilizando já o operador seta. Vocês vão perceber que, a partir desse ponto, sempre eu vou utilizar o operador seta para trabalhar com os dados dentro da estrutura. Então, agora eu vou checar se, dentro dessa atualização, repara que a cada passagem, né, cada repetição do meu programa principal, eu vou executar o update. Tá? Então, a cada passagem da repetição, eu vou receber novamente o endereço de memória aonde aquela estrutura do programa principal está alocada e vou atualizar os valores que estão lá. E eu vou checar se os segundos chegaram a 60 segundos. Por quê? Porque no momento que chega a 60 segundos, isso daí vai me contar 1 minuto. Então, eu vou zerar os segundos e aí sim eu vou somar mais 1 minuto. Então, com isso, eu consigo refazer a conta na próxima vez que eu executar o código. Tá? Na verdade, o código não, a função. Se nesse processo de repetição eu chegar a 60 minutos, eu vou atualizar 1 hora na variável e vou zerar os minutos para eles contarem de novo. E eu posso ainda fazer uma outra estrutura para avaliar aí a contagem de dias. Aí você pode fazer quanta estrutura que quiser aqui. Semana, dia, o que você preferir. Ok, então isso daqui deu a ideia da lógica da programação. Aqui embaixo na linha 84 é o uso da função sleep, dormir, que no fundo ela espera um pouquinho, ela espera 1 segundo, porque eu estou colocando como argumento 1. Tá? Lembre-se que esse cara daqui ele é definido dentro da biblioteca, deixa eu aparecer de novo, essa unistd, tá? .h. Tá? Então aqui, olha, está até escrito aqui, olha, o nome sleep ele suspende a execução por um intervalo que está medido em segundos. Então esse é o objetivo dela. Perfeito. Então isso daqui é a função update. Agora vamos dar uma olhadinha na função display. Novamente passando a informação por ponteiro, por referência, recebendo a informação por um ponteiro, eu só imprimo em tela a informação. Tá? Novamente, acessando a estrutura dentro, sendo passada como argumento, e acessando os dados dentro da função, é necessário usar o operador seta. Tá? Então isso daqui conclui a ideia desse código. Eu só vou colocar aqui para executar para você ver como esse carinha está funcionando. Eu não lembro se eu compilei já. Deixa eu executar então. E aí você vai ver que em tela ele vai apresentando os dados de segundo a segundo e ele vai realizar aqui então 70 segundos. Esse cara vai dar 1 minuto e 10 segundos, porque foi o que eu defini aqui. Fique à vontade para alterar. Eu espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa você pode deixar a sua pergunta aí nos comentários ou no fórum de discussão da disciplina, caso você faça parte da disciplina. E essa aula aqui encerra o assunto sobre subrrotinas. Então, note que a gente viu a vida e a morte de como utilizar as subrrotinas. A gente viu a teoria associada às subrrotinas. Em especial, a gente explorou bastante a passagem de dados do teu programa principal para dentro da subrrotina, em diferentes situações. E eu espero que tenha sido bastante proveitoso. A gente se vê no próximo tópico. Até mais.